Bom, nesta videoaula vamos falar sobre crescimento e decaimento exponencial, que corresponde à seção 3.8, capítulo 3. Bom, então, a questão de crescimento exponencial está ligada com uma coisa chamada equação diferencial, que é outro conceito que vocês vão aprender neste curso. Então, vamos supor que y de t é uma quantidade, uma quantidade que depende do tempo t, digamos, e que obedece à seguinte equação. Não sei quanto é y de t, mas eu sei que a derivada de y de t é k vezes a própria função y de t. Tá bom? É uma função que tem uma propriedade muito estranha, que a derivada dela é ela mesma multiplicada por um número k constante, tá? K é uma constante, esse k aqui. Então, é uma função que tem uma propriedade, tem essa propriedade, tá bom? Então, essa lei é chamada lei de crescimento e decaimento exponencial. Vamos lá ver. O natural também, como no livro está escrito, lei de crescimento e decaimento natural, mas tudo bem. A questão é que temos uma solução desta equação. Aqui, nesta equação, a incógnita é a função. É uma coisa muito estranha aqui. A incógnita nesta equação é a função. Tá? A incógnita não é um número, a incógnita é a função. Isso é chamado equação diferencial. Uma equação na qual a incógnita é uma função. Tá? Este conceito ainda vai ter período de amadurecimento para vocês. Não vão entender imediatamente. Mas a ideia é essa. Temos uma equação. Aqui a incógnita é a função y. Só que essa equação tem uma solução, que é esta função. A função y de t igual a uma constante c, tá? Vamos chamar isso aqui de c de constante. C constante. Então, c é uma constante exponencial de kt. Essa é a solução desta equação. Por quê? Porque al derivar aqui, al derivar esta função, é c vezes a derivada exponencial. C vezes a derivada exponencial, tá? E a derivada exponencial é k por e a kt, tá bom? Aí, como o produto é comutativo, eu coloco k para fora e coloco c para dentro. E isso que está aqui é a própria função y de t. Isto é a própria função y de t. Então, esta função tem a propriedade que ao derivá-la, o k vai cair aqui, e o resto vai seguir igual. Então, a derivada desta função é k vezes a própria função. K vezes a própria função, porque o k, a única coisa que vai acontecer quando derive isto, como a derivada exponencial é exponencial, esse kzinho vai cair aqui atrás. Vai ser k vezes a própria função. Tá bom? Então, nesse tipo de funções, é muito importante a matemática porque são soluções de um tipo de equações chamadas lineares. Então, elas aparecem naturalmente em matemática e essa é, na verdade, a importância da função exponencial é que ela é solução da equação linear. Então, a questão é que, observem, essa função, como esta aqui, ela tem um gráfico como esta linha verde aqui. Tá, vamos chamarlo, vamos colocá-lo aqui. Y de t igual a uma constante pela exponencial de kt, essa linha verde. E a característica dela é que a reta tangente em um ponto A, tá? A reta tangente aqui nesse ponto A é a linha azul. E essa reta tangente tem a equação y igual a mx mais b, onde m é a inclinação. Mas a inclinação é a derivada da função calculada nesse ponto. Mas a derivada, a derivada da função, pelo que acabamos de ver, a derivada desta função é k vezes a própria função. Então, essa inclinação é k vezes, perdão, aqui é k vezes. Aqui é k.
Então, a, a inclinação é cada vez a própria altura da função. A inclinação da reta tangente, esta que está aqui, é cada vez a própria altura, porque esta função tem a propriedade de que a derivada dela, esse coeficiente, é cada vez a função. A função y de a, que é esta altura. Então, observe, entre mais alta estiver entre más alta estiver a função, mais alto vai ser este termo aqui, y, vou chamar este ponto de B. Então, isso é y de B. Tá bom? Então, a inclinação da reta tangente que passa por aqui, agora é k vezes y de B. K vezes esta altura. Então, o que isso mostra é que a reta tangente vai inclinando muito. A reta tangente tende a inclinar. Entre mais alta a função, mais grande a inclinação, porque a inclinação é k vezes essa altura. Então, entre mais alta a função, mais alta a inclinação. Então, estas funções têm um crescimento muito rápido, chamado crescimento exponencial, tá? Não sei se ficou clara esta ideia, mas é para vocês pensarem e ler o livro, tá bom? Então, esta questão de crescimento exponencial está ligado com uma coisa chamada equação diferencial. E em uma equação diferencial, a incógnita é uma função, e para esta equação diferencial temos esta solução. E de fato, temos um teorema que nós vamos demonstrar, que diz o seguinte, que as únicas soluções desta equação diferencial são dessa forma. Ou seja, esta equação diferencial, vou colocar outra corzinha aqui. Para esta equação diferencial, que a incógnita é a função, as soluções são estas funções. Y de 0 vezes a exponencial de kt. Tá? Porque al derivar esta función es fácil ver que la satisface a ecuación, porque al derivar esta función, a única cosa que vamos a tener es un k caindo, lá da exponencial. Mas isto é k vezes a própria função. Tá bom? Porque isto é a função. Isto é a própria função. Ela satisfaz que a derivada dela é k vezes ela mesma. Tá bom? E um exemplo é o de crescimento populacional, do qual já falamos. Tá bom? Então, crescimento populacional é um assunto do qual falamos na aula passada, sobre o crescimento de bactérias. Tá bom? Então, o que se espera de uma população é que a velocidade com a qual cresce a população é proporcional ao tamanho da população. Tá bom? É isto que está aqui. Isto significa que a velocidade com a qual cresce a população, que é esta derivada, é proporcional à população, é k vezes a população. Tá bom? Vou pular uma parte aqui e vou direto a essa equação. Aqui um exemplo. O que acontece quando k é 2%? Está dizendo que a população cresce 2% por ano. Tá? Que é 0,02. É 2 sobre 100, né? %. Então, pelo que vimos no teorema em cima, a solução desta equação diferencial é esta função. Que a população inicial pela exponencial de 2% t. De 0,02t, tá? E isso tem um gráfico assim. É uma população que cresce 2%. A velocidade com que ela está crescendo é 2% da própria população. Tá? A velocidade com que ela cresce é o 2% da população. A solução é uma exponencial. Este tipo de modelo também, assim por exemplo, como cresceria uma população, seria por exemplo o crescimento de uma dívida. Uma dívida
que aumenta, que tem juros de 2% por ano. Uma dívida com juros de 2% por ano, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a dívida está crescendo segundo esta equação, com juros de 2% por ano. Então, a dívida cresce como uma exponencial, que é este gráfico aqui. Tá bom? Então, lembre que se aqui temos um ponto A, colocá-lo por aqui, que tá bom, aqui. Então, aqui vamos ter um ponto A, e isso é a população em A, essa altura. Tá bom? Então, a reta tangente, en este ponto, vamos colocar en vermelho. Va a ser difícil hacerla más. Aquí, afortunadamente, yo puedo ajeitarla aquí. Entonces, la reta tangente, eso tiene ecuación. La ecuación de la reta tangente es la siguiente. Y de t igual a mx más una constante b. Esa constante b voy a tener que echarla después. ¿Tá bom? Mas o importante aquí es que a inclinación de esa reta tangente es 0,02 pela população em A. Tá, perdão, isso aqui é um vermelho. E 0,02 multiplicado pela população. Essa é a inclinação. Então, a inclinação da reta tangente aqui é 0,02 pela própria população. Então, entre mais aumenta a população aqui, mais aumenta a inclinação. Então, a reta vai ficando cada vez mais vertical. Tá bom? A reta vai ficando cada vez mais vertical. Eu peço a vocês dar uma lida aqui. Não é para entender tudo de uma vez só, tá? Mas o conceito fundamental, então, é que as funções que a derivada delas é uma constante multiplicada ao próprio valor da função, são as exponenciais deste tipo. Tá? E elas aparecem frequentemente porque aparecem em certos problemas como crescimento populacional, crescimento de dívidas, esse tipo de coisas. Tá? Então, vai ver isso depois. Então, aqui o livro dá um exemplo. Ele fala, eu vou resumir o exemplo. Então, bom, ele fala que no ano de 1950 a população era 2.560 milhões de pessoas, tá? 2,5 bilhões. Já no ano de 1960 a população era de 3 bilhões, 3.040, tá bom? Então, se a população seguisse uma lei exponencial, que seria isto. Se a população seguisse uma lei exponencial de crescimento, tá? Ou seja, se a derivada é a mesma coisa que hay que falar, se a derivada da população fosse igual a k vezes a população, isso me levaria a que as únicas soluções desta equação são desta forma. Então, eu teria, vamos colocar que em 1950 vamos fixar como tempo zero. 1950 tempo zero. Então, em 1950 a população era 2.560 milhões. Então, essa vai ser a população inicial em tempo zero. Eu posso fixar 1950 como tempo zero, tá bom? E aí, a população inicial vai ser 2.560 e a população vai ser 2.560 por exponencial de kt em geral, a população em tempo t anos. Então, em 1960, são 10 anos que passaram. A população após 10 anos era isto, onde o tempo era 10, aqui. Tá? O tempo aqui passou a ser t igual a 10. Bom? T igual a 10, aqui nesta equação. E deu 3.040 milhões. De esta equação, a gente consegue tirar o valor de k. Exercício. Usando que isto é verdadeiro, aqui nesta equação, isolar o k.
e ver que o K dá isto. Isto é o logaritmo natural de um cociente, tá? Logaritmo natural de este cociente. Exercício. A partir daqui, isolar o K. K é a única incógnita aqui. Isso nós fizemos. Conseguimos achar o K porque sabíamos a população em tempo zero, que era 2.560 milhões, e a população após 10 anos, que era de 3.040. Com isso, nós conseguimos estimar o K. Esse K. E esse K nos dá mais ou menos 0,017, que corresponde a 1. Isto corresponde a 17 sobre 100, aproximadamente. 17, não, perdão, a 17 sobre 1000. Que isto é aproximadamente 17 sobre 1000 é 1,7 ao ano. Tá bom? Ou 17 sobre 1000 é a mesma coisa que 1,7 sobre 100. Ou seja, 1,7%, né? Então significa, bom, que o modelo vai ser este aqui. Porque já sabemos que K era mais ou menos 0,017. Tá bom? Então, ele nos pide para aplicar. Si a populación en 1993, a población, o sea, 1993, tiene pasado 43 años desde 1950. En 1993, a población, siguiendo esa regla, era de 5 billones, 5.360 millones. ¿Estamos? Ele pide para estimar a populación no ano 2020. Então, no ano 2020 são 70. 70 anos após 1950. E a população, segundo essa conta, usando essa estimativa, me daria de 8 bilhões e meio. Então, essa estimativa está errada. Se a população, o tanto que ela cresceu entre 1950 e 1960, não se manteve. Esse K não se manteve. Esse valor de K aqui não se manteve. Por quê? Porque a população agora, em 2020, está perto de 8 bilhões, eu acho. Está abaixo de 8 bilhões. Então, não se confirmou. Então, isso confirma que a população estava crescendo muito mais entre 1950 e 60. A população diminuiu de crescer. Então, o K diminuiu. Tá bom? O valor de K diminuiu. Bom, qual é a moral da história aqui? A moral, então, é que a população pode seguir uma lei exponencial. A lei exponencial, ela pode ser expressada como uma equação diferencial ou pode estar como uma equação diferencial ou como uma lei de tipo a população em tempo t é a população em zero vezes uma exponencial. Essas duas coisas são equivalentes devido a esse teorema que mencionamos aqui, que a equação, as únicas soluções são estas coisas. As únicas soluções. Tá? E estas coisas satisfazem a equação. São as únicas soluções desta equação diferencial. São exponenciais. Bom? Então ele mostra que na verdade, bom, aqui estão os pontos azuis, são aqui voltando para o assunto da população, os pontos em azul são a população verdadeira e a curva em vermelho é esta função. E então, esta função aproximou muito bem a população real, né? Até mais ou menos, aqui era 50 e aqui vai 50. Até o ano 2000, a curva aproximou muito bem. Esta função aproximou bem a verdadeira população que estava nos pontos em azul. Tá bom? Bom, temos decaimento radioativo, que também está relacionado com esta situação. Então, o que nós temos é que o carbono 14 decai naturalmente, o carbono 14 decai naturalmente para nitrogênio 14, que chamamos de N14. Tá bom? E a velocidade do decaimento é proporcional à quantidade de carbono presente. Então, a velocidade com que decai é a velocidade com que varia a quantidade, que
de carbono 14, tá? Então, seja QDT a quantidade de carbono 14. A velocidade com que desaparece o carbono 14 e vira nitrógeno 14 é proporcional à, à própria população, a própria quantidade de carbono 14, só que com uma constante negativa, K. K é positivo, com este menos, tudo isto dá negativo, tá? Tudo isso aqui daria negativo, porque K era positivo, com menos dá negativo. Então, isso nos mostra que a solução de esta equação, vamos colocarla aqui, realmente, aqui acho que... Bom, pelo teorema lá, a única solução dessa equação era esta população. A quantidade inicial pela exponencial de menos kt. Tá bom? Assim são as soluções. Então, assim varia a quantidade de carbono 14. E isso é essa curva em verde aqui. Tá? E a reta tangente é uma reta que tem inclinação. A inclinação da reta tangente é menos k vezes a altura da função. Esta função tem altura positiva. Aqui, QDA. Isso multiplica por menos k, e isso me dá a inclinação da reta tangente. Então, observem, entre mais aumenta o A, mais baixa vai a função, porque a função vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, à medida que o A aumenta. Então, à medida que vai para lá, este número vai para zero, porque QDA está indo para zero. QDA vai descendo à medida que a função aumenta. Então, a reta tangente vai tendo uma inclinação próxima de zero. Então, a reta tangente vai ficando quase horizontal. Vai ficar quase uma horizontal. Tá bom? O sea, esta inclinação, que é a velocidade com que está mudando a função, está indo para zero. Então, o que acontece é... Bom, vamos reinterpretar uma coisa que falamos aqui. É que a velocidade do decaimento é proporcional à quantidade de carbono 14 presente. Então, isso significa que se você tem muito carbono 14 presente, a velocidade, essas linhas vermelhas aqui, a velocidade com que isso vira nitrógeno 14 é muito grande. Mas quando você tem menos carbono 14, a velocidade com que vira nitrógeno 14 vai ser menor. Porque essa velocidade é proporcional à velocidade com que vira carbono, com que desaparece o carbono 14, é proporcional à própria quantidade. Entre mais carbono 14, mais velocidade. E entre menos carbono 14, menos velocidade. Tá bom? Isso leva a que temos esta situação aqui. E isto que é usado em arqueologia, principalmente, para datar eventos que têm menos de 50.000 anos, eu acho. Então, o carbono 14 serve, o carbono 14 presente nos ossos, perdão, não só nos ossos, mas ele está presente em toda a matéria viva. Tá pronto o organismo mantém uma quantidade constante de carbono 14 enquanto está vivo. Tan pronto o animal morre, o carbono 14 começa a decair seguindo essa lei. Ele começa a baixar, 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 baixar. Entendeu? Aqui. E é conhecido exatamente o valor de K. O valor de K para o carbono 14 sabe exatamente qual é. Então, medindo a quantidade de carbono 14 que fica no... Medindo como K é conhecido, tá? E Q0 pode ser determinado. Então, a única incógnita vai ser T. Então, se você mede o Q de T, mede a quanto carbono 14 resta nesse organismo, você sabe o tempo que passou desde que ele morreu. E você consegue datar o tempo que passou desde que morreu, tá? No livro não está este mesmo exemplo, está outro decaimento radioativo. Mas este exemplo é comum, está em outros livros, porque a datação por carbono 14 é muito usual na arqueologia. Ou seja, até 50.000 anos dá para datar uma coisa, tá? Há 50.000 anos é pouco tempo, tá? Relativo à espécie humana. Para datar coisas que aconteceram há milhões de anos, onde não tinha pessoas,
tem que ser usadas outras formas de datação que não o carbono 14. Tá bom? Então, vamos deixar para a próxima aula juros capitalizados. E, bom, isso é só uma maneira, é, é só muito superficial. Na primeira aproximação, tá? A equação diferencial, a uso da derivada em alguns contextos, tá bom? Y entender un poco más esta cuestión de decaimiento y crecimiento exponencial. Vamos a dejar esta aula por aquí.